Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a terceira bem-aventurança do capítulo 5 de Mateus. Os humildes de espírito. Hoje nós temos duas coisas importantes que nos ajudam a compreender como Deus age em relação a nós. Tobias, se achegado de Rafael, que é um anjo de Deus, quer oferecer a Deus algo em troca pelo bem que havia feito a ele. Primeiro, ter dado a ele uma esposa, Sara, filha de Raguel, e ter curado o seu pai da cegueira. E Tobias utiliza tudo o que tem e diz a Rafael a seguinte frase: eu vou te dar metade do que eu tenho. Não era apenas uma contribuição que Tobias queria dar a Rafael, mas Tobias queria dar tudo o que ele tinha de mais precioso: a sua riqueza, o seu coração. Ele deu a sua oração, o seu louvor a Deus. Mas Deus, quando vê o nosso coração, Ele não precisa receber nada, tanto que Rafael diz para ele: eu sou um dos 7 anjos que vivem na presença de Deus, então nada que você me der vai ser tão grande quanto esta graça de estar diante de Deus. Você não consegue pagar Deus por nada. E mesmo assim, Rafael, sendo esse anjo, ele só quer de Tobias uma coisa: gratidão. Que Tobias seja grato, que Tobite, que Ana, os pais de Tobias sejam gratos a Deus, que louvem a Deus, que bendigam a Deus. Que Sara, a sua esposa, possa alegrar-se cada dia mais na presença do Deus vivo, porque eles tinham vida, porque Deus havia concedido. Então nós não conseguimos comprar Deus. Não é à toa que São João, em sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz a seguinte frase: Deus é amor. E no livro de Eclesiastes, diz a seguinte frase: se alguém quiser oferecer tudo que tem, todas as suas riquezas, todas as suas posses, todo o seu conhecimento para comprar o amor, esse será tratado com desprezo. Quantas vezes nós não queremos comprar a graça de Deus? E eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós fazemos de maneira muito simples, sem mesmo se dar conta disso. Nós viemos à igreja, ofertamos alguma coisa e na nossa cabeça fica martelando: Deus precisa me dar o que eu peço, porque eu dei a Ele alguma coisa. O que Deus precisa de nós? Nada. Nada que nós temos interessa ao Senhor. Nada que nós temos move o coração de Deus ou faz com que Deus cresça em sua alegria. Mas uma coisa Deus recebe de bom grado: o nosso coração agradecido. Coração agradecido significa coração que
tendo a presença de Deus, se enche de graça, se enche de gratuidade, se enche de alegria, de firmeza, de força, de inteligência, de sabedoria. Um coração apresentado a Jesus é um coração capaz de bater por diversas coisas, mas entrar em êxtase diante da presença de Deus. Quando nós tomamos a história de Santa Teresa d'Ávila, nós temos o grande êxtase de Santa Teresa, e as flechas do amor de Deus atingem o seu coração, ou seja, o centro da sua vida, o centro das suas decisões. É claro que aqui nós falamos numa linguagem judaica, porque muitos não compreendem isso. O cérebro é o centro de tudo, mas na fé é o coração. Na fé o coração significa o mais interior que nós temos, porque tudo que nós somos passa pelo nosso coração, que bombeia o sangue e leva o sangue às nossas extremidades. Deus quer que o nosso coração seja um coração agradecido. E é interessante que o Evangelho vai totalmente nesse mesmo caminho. Porque Jesus diz àquela multidão: tomai cuidado com o exemplo dos doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, gostam de ser cumprimentados nas praças, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, porque um doutor da lei, ele se considerava digno de todas essas coisas, ele não tinha humildade. E logo após corrigir a multidão sobre isso, vem a história de um dia que Jesus está sentado diante da bacia de ofertas. O que Jesus estava fazendo ali? Fofocando? Porque para que ficar observando o que o outro está devolvendo a Deus? Mas o interessante é que Jesus percebe uma coisa, que a maioria daqueles que estavam lá, os ricos, os que tinham posições, os que tinham riquezas, eles apresentavam aquilo que estava sobrando. E no grego, quando a gente pega, a palavra sobra significa lixo. Aqueles homens estavam jogando a sua riqueza naquele tambor ou naquele lugar onde estava sendo recolhidas as ofertas, mas cada um estava preocupado com o tanto de peso que eles colocavam lá. Não tinham intenção nenhuma religiosa. Era apenas dinheiro pelo dinheiro, para serem vistos, para serem aplaudidos, para serem cumprimentados. Oh, você doou um jarro de ouro, parabéns. Oh, você doou moedas enormes de grande valor. E todos ficavam atentos àqueles que se levantavam com grandes oferendas. Mas poucos viram e perceberam que uma viúva se levanta e com o coração cheio de alegria, com certeza, agradecida ao Senhor, ela deposita naquele lugar, no mesmo lugar, apenas 2 moedas. E Jesus vai dizer, ela colocou tudo o que tinha para sobreviver. Aqui eu me recordo, quando lá em Deuteronômio,
fala sobre o primeiro mandamento: vocês devem amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força. E aí a gente olha hoje essa viúva que dá apenas 2 moedas de prata, ou de ouro, o que seja, mas que não valiam quase nada. Na opinião de vocês, quem deu mais? Os que estavam levando os jarros cheios de ouro, ou a viúva que estava levando 2 moedas? Quem deu mais? Vocês não sabem fazer matemática, não? Uma nota de 100 tem o mesmo valor do que uma moeda de 10, então vão trocar. Eu estou com algumas moedas de 10 centavos aqui, troquem comigo. Os ricos deram mais, gente. Os ricos deram mais, e aquela pobre viúva só deu 2 moedas de prata. Se você olhar pelo valor material, mas Deus não olha pelo valor material, Deus olha a intenção dos nossos corações. A viúva deu pouco. Jesus mesmo afirma, ela deu quase nada. Mas a diferença dela com os ricos é somente uma: os ricos davam aquilo que sobrava, que não ia fazer falta, que eles não iriam sentir nenhum tipo de constrangimento. Mas aquela viúva deu tudo o que ela tinha para sobreviver. É interessante a gente compreender isso, porque o que garante a nossa gratidão a Deus não é aquilo que nós podemos oferecer, mas é como nós oferecemos. Às vezes, hoje não tanto, com tanta frequência, mas muitas vezes, indo às missas, não é, participando quando era seminarista, isso há uns 11 anos atrás, 12, 13 anos atrás, eu sempre reparava como as pessoas depositavam seus dízimos. A maioria chega, pensem que isso aqui é um envelope de dízimo, joga e se vira. E um dia, lá na Catedral da Sé, eu vi uma senhora carregando o seu envelope de dízimo, com uma gratidão tão grande que parecia que ela estava carregando ali o maior tesouro da vida dela. Ela chegou, depositou no cesto, no instante de silêncio rezou, se benzeu e virou para trás. Quanto estava dentro daquele envelope, não sei. Mas o fato que, se tivesse ali R$500 ou 5 centavos, era a mesma coisa diante de Deus. Porque ela não jogou o que estava sobrando, ela estava entregando a Deus o que ela podia oferecer naquele momento. Às vezes a gente vê, não é, aqui dentro da igreja, às vezes eu estou rodando por aqui, eu estou sentado, rezando, os nossos corações ficam aí, as pessoas glup, 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 voltam. Mas não fazem oração, não transformam aquele dinheiro em oferta. Porque o dinheiro para Deus ele não tem valor. Não tem valor nenhum. Se todos vocês quiserem parar de dar o dízimo, podem. Se você estiver dando dízimo ou qualquer tipo de oferta com esse coração mesquinho, é melhor que você não ofereça nada. Mas se você quiser realizar uma oferta agradável ao Senhor, faça com que aquilo que você oferece seja o tudo da sua vida. Não faça como muita gente, na hora de oferecer, vai lá, junta as moedas ou algum tipo de dinheiro, enfia no envelope e traz
como se fosse um pagamento, mas não tem coragem de sentar, rezar aquela oração e dizer: Senhor, muito obrigado. A oração do dízimo não é para ser feita dentro da igreja, igual a gente geralmente faz. É para ser feita na sua casa. Quando você com sua família se reúne e vocês dizem: olha, nós temos isso para oferecer a Deus. E aqui está a grande diferença. Jesus diz que há mais alegria em dar do que receber. E é verdade. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica constrangido. Não sei se vocês acontecem assim. A gente fica sem graça. A pessoa traz um presente, a gente fica assim: não precisava, não sei o quê. Mas lá por dentro a gente está assim: graças a Deus, ai meu Deus, ganhei um presente. Louvado seja Deus. É o fingimento. É o fingimento que a gente tem, porque a gente quer parecer. Mas receber, você tem que saber receber as coisas dos outros. E saber dar também as coisas para os outros. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de receber. Mas eu preciso aprender. Rezem por mim para eu aprender a receber. Mas é porque quando Jesus diz que há mais alegria em dar do que receber, meu coração treme. Porque é algo tão especial em você ofertar aquilo que vai te fazer falta. Mas você na confiança coloca: Senhor, isso aqui é para ti. Nós nunca podemos fazer uma oferenda a Deus em que a gente não vai sentir falta daquilo. Nunca. Se você está fazendo isso, pare. Não precisa nem ser dizimista, é melhor que não seja, porque senão você vai estar ou nem ofertante, nada. É melhor que você não oferte nada. Aprenda a ofertar. Porque colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida, é algo tão especial, porque Deus olha por nós. Ninguém viu a pobre viúva, não porque ela trazia pouco, mas porque os nossos olhos carnais não são capazes de ver aquilo que o Espírito apresenta. E o mais interessante, essa viúva, ela não tem um pingo de vergonha de oferecer aquilo. Reparem, o evangelho ela se levanta, como todo mundo, e vai lá. Não se importa quem está vendo, quem está observando. Simplesmente se levanta e deposita as 2 moedas que não valem quase nada. Oferta o mínimo, mas aos olhos de Deus é a que mais colocou gratidão. Na matemática, os ricos ofereceram mais. Se você disser o contrário, ou você é tapado ou não sabe matemática. Mas aos olhos da fé, aquela viúva colocou todo o seu espírito naquela oferta. E parece que é a última a se levantar, porque antes de oferecer, ela orou. Ela rezou a Deus. Com certeza, aqui pensando com o Espírito Santo, ela deve ter dito: Senhor, isso é o que eu tenho para viver esse dia. Mas eu confio tanto na sua misericórdia, eu confio tanto na sua providência, que eu te dou o que é necessário para mim viver hoje. Será que essa mulher saiu e passou fome durante esse dia? Será que ela voltou para casa e não tinha um pouco de farinha para fazer um pão?
Será que ela ficou nas ruas pedindo esmola para poder comer? O que aconteceu com essa viúva? O que aconteceu com os ricos que voltaram para suas casas? O que acontece com você quando você oferta seu coração aqui dentro dessa igreja ou pelas redes sociais, você que nos acompanha oferta o que você tem de melhor? O que acontece? É a felicidade. É uma das maneiras de dizer que a nossa oferta foi aceita. Agora, se você volta para casa pesaroso, não vou dar dinheiro para padre, para santo, Deus não come. Sua oferta não vale nada. É só dinheiro. Não presta. Não vai ser tido nem como dízimo. Não vai ser tido nem como nada. Melhor que você não dê nada. Porque oferecendo dessa maneira você vai estar trazendo para você a própria condenação de Deus. Porque Jesus condenou os que davam o que sobrava, mas se alegrou com a viúva. Que Deus nos ajude a ter esse espírito de Tobias, que ao ofertar ao anjo se alegra, não porque o anjo recebeu ou deixou de receber, mas porque Deus realizou na vida dele milagres. Nos comportemos como essa viúva, que mesmo sem ter nada, ofereceu tudo o que era possível, o mínimo, mas para ela era tudo. Aprendamos esta lição, para que possamos ser de fato e viver de fato aquilo que hoje nos diz o Salmo responsorial tirado de Tobias. Compreendei o que Deus fez para nós. Dai-lhe graças com todo respeito. Todas as vossas obras, aqueles que fazem, celebrem a Deus e exaltem o Rei sempiterno. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o, porque Ele aceitou a nossa oferta. E não se esqueçam que o primeiro homicídio que houve foi porque Deus olhou para a oferta de Abel e se esqueceu da oferta de Caim. Quem ofertou mais? Pelo que a gente lê, Abel ofertou pouca coisa, frutos da terra, que ele colhia, que vinha de graça, que ele fez pouco esforço para poder conseguir. Caim não, ofereceu o melhor que ele tinha do rebanho, mas para qual oferta Deus olhou? Para a de Abel. E pela inveja, Caim o mata. Caim matou Abel, não porque Abel era ruim, mas porque diante de Deus, a oferta daquilo que ele achava que era mais importante não foi aceita. E os frutos da terra por Deus foram recolhidos com alegria. Que Deus nos dê um coração agradecido, generoso, capaz de dar a Deus tudo o que temos e somos. Não guardemos para nós o que de melhor a gente tem,
mas ofereçamos a Deus. E muito mais do que dinheiro, junto com o dinheiro, transformemos esse dinheiro em oferta, de verdade. Na oração do dízimo nós dizemos, não é uma esmola porque não sois mendigo, não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o meu amor e a minha participação na vida da comunidade, porque se eu tenho, é porque nos destes. Já rezaram essa oração em casa? Às vezes nós rezamos e não sabemos a força que tem a oração em nossas vidas. Por isso peça a Deus, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração cheio de alegria, de força. Ilumina, Senhor Jesus, as minhas ofertas. Ilumina, Senhor Jesus, o que eu tenho, o que eu sou. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá